5 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Gênesis 13 ao 16. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor disse a Abrão: "De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar o grão de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vai e ande por toda essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você." Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Abrão liberta Ló, capítulo 14. Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Bisa de Gomorra, Sinabe de Admar, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé-Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele.
Mas o homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão também trouxe o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoou Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão, voltando para casa, estava, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salem e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mamre, podem ficar com a parte deles. Capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou a metade, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos
Cadimoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Nossa, uau! Já sei que você está cheia de coisa para falar. Nossa, eu nem vou falar muito, porque é emocionante, né? Precisaria de muito tempo mesmo, que é emocionante. Muita coisa boa. Eu queria falar um pouquinho sobre o capítulo 15. Fala para mim. Essa oferta que o Senhor pediu para Abrão, né? Existe um motivo específico que já foi estudado sobre o porquê que ele pediu o sacrifício daquele jeito, partido pelo meio, e as pombas, as aves, eles não fizeram nada, né? Somente com os animais. Existe um motivo, uma explicação? E dentro desse motivo, dessa explicação, existe algo, é claro, com certeza Deus é totalmente espírito, é totalmente espiritual tudo que ele estava fazendo, mas que tinha reflexo no mundo natural de Abrão. O que você subentende ou entende? Nós estamos no livro de Gênesis e desde o início a gente começa a perceber Deus mostrando que Ele é um Deus de aliança. A gente já falou ontem, né, na leitura de ontem, sobre essa necessidade, esse desejo de Deus de se relacionar conosco. Ter aliança. Então a gente tem a aliança edênica, que é o Éden, é quando Deus fala para o homem plantar, para o homem colher, para o homem usufruir, cuidar do Éden. Depois a gente tem Deus fazendo a aliança com Noé, que é o arco sobre as nuvens. E aí a gente vê então no capítulo 15, Deus estabelecendo com Abrão uma aliança. O que é interessante nessa questão, e eu vou... Especificamente dentro do... Eu vou falar agora dentro desse conceito do sacrifício, é que leva tudo para uma questão daquele cerimonialismo do momento. Sim. Eu não vou saber dizer por que Deus mandou partir esse, por que Deus não mandou partir aquele. Isso eu não vou saber dizer. Mas você acha que tem um motivo? Claro, como eu disse. Tudo que Deus faz, Deus faz com uma razão, com um motivo, né? Sem sombra de dúvida. O que eu quero evidenciar aqui
é que os urubus começam a descer sobre os animais, sabe? Eu ia perguntar isso. É aquela questão que a gente precisa entender. Deus estava estabelecendo com Abraão ali uma aliança, falando para Abraão acerca do futuro que ele tinha para ele, para os seus descendentes. E aí Abraão começa a perceber que os urubus estão querendo tomar deste sacrifício, para então virem a destruir da sua oferta, do sacrifício que ele estava entregando para o Senhor. E uma coisa muito interessante é que a Bíblia fala que ele foi tomado de medo e de pavor. Eu já tive uma experiência dessa no sentido de uma batalha espiritual, de eu ficar tomado de medo e de pavor. E eu Agora você se encontrou aqui. Me encontrei muito com Abraão, porque eu achei, mas será que foi covardia minha? Será que eu não tive fé suficiente? Abraão teve medo e pavor. Se Abraão teve medo, então eu também posso ter. Mas o que é claro aqui é que quando Deus envia a promessa, o inimigo vai fazer de tudo para roubar esta promessa, para tentar quebrar esta aliança. Então que a gente possa acreditar que a nossa parte é crer e confiar, mesmo que venham os pavores, mesmo que venham os medos. A aliança e o cumprimento dela está baseada na promessa e na palavra que o Senhor libera sobre a nossa vida. E aqui diz que ele dormiu, né? Teve um sono, dormiu e o que demonstra que ele teve essa tranquilidade, né? Aquilo que você falou lá ontem, o que a gente falou, que é essa paciência, essa tranquilidade de também, e mesmo em meio ao medo e ao pavor e tudo que estava acontecendo ali, ele pôde descansar, né? De certa forma. Descansar no Senhor. Para fechar, hoje ela está cheia de... Não, nossa, muito legal a maneira que você fala, que faz com que, eu creio que todos, né, conseguem assimilar de uma forma muito, muito pura, assim, muito simples. Esse finalzinho do capítulo 16. Sim. De Agar. Eu sempre tenho esse pensamento, assim, poxa vida, coitada de Agar, né? Aí eu começo a pensar, poxa, era um começo de uma humanidade, né? As pessoas, eles eram meio homem das cavernas, né? Eu imagino, né? Nômades. Aí eu penso um monte de coisa, não escova os dentes, não fazia a unha, e você vai embora, porque é essa caverna, você pensa, né? Você pensa um monte de coisa. Eu creio que você deve pensar um monte de coisa que para nós são coisas cotidianas e simples, mas que aconteciam na época deles. Mas aí eu penso também, gente, Agar, poxa, né? Ela tinha todas as razões, né? Ela tinha todas as razões, ela servia a serva dela, Sarai, né? E ela não escolheu aquilo, a senhora dela, isso, a senhora, a dona dela, né? Mas ela não escolheu isso. Onde que Deus entra nisso? É claro que Deus estava traçando um plano inicial para toda a humanidade, para o que viria a ser o povo dele, de Israel e tudo. E automaticamente tudo que viria a acontecer a gente vai, né? Mas, como, assim, ao mesmo tempo eu penso, Deus permitiu tudo isso acontecer com Sarai, porque era o começo de tudo e as pessoas tinham que passar por essa manifestação de adaptação da humanidade, e Deus deixava isso acontecer porque Deus é justo, certo? Sim, totalmente. Então, a Sarai não tinha... Agar não tinha culpa, ela não escolheu aquilo. E outra coisa, a Sarai é que tomou essa decisão. E depois, ao mesmo tempo, ela já estava culpando Abraão, meu Deus. Abraão. É muito interessante que nós estamos falando dentro de um contexto onde as pessoas elas não tinham domínio sobre a própria vida, sobre o próprio futuro. É isso que eu penso. Principalmente porque naquela época, aquele que era escravo, ele não tinha posse da sua própria vida. O seu senhor era o seu dono. O seu senhor podia matá-lo, o seu senhor podia vendê-lo, o seu senhor podia usá-lo. E essa é a realidade histórica do texto em que nós estamos. É porque a realidade que a gente está, né, é totalmente diferente, graças a Deus por Mas isso. aí eu queria saber no sentido de Deus, assim. Vamos lá. O que eu aprendo com essa história aqui é que Deus é tão bom que a misericórdia dele se estende sobre a nossa vida mesmo quando nós erramos. Porque a gente sabe que Deus falou para Abraão e para Sarai que ia dar para eles um filho. Mas Sarai não queria mais esperar. Na verdade, ela não tinha muita... E tenta ajudar Deus. Fé e tenta ajudar Deus, né? Porque Abraão tinha fé, ele creu. Mas Sarai... Então, o que acontece ali? Abraão errou porque ele se submeteu à sua mulher. Ele deveria ter sido o homem que recebeu aquela palavra e disse, não, Deus falou que vai ser
nosso filho, então eu não vou fazer conforme vocês estão me falando. Nós vamos esperar. E teria evitado um tanto E de teria coisa. evitado muitas Mas coisas. como a humanidade sempre dá um jeitinho. E aí o que eu vejo Deus fazendo aqui? Deus entrando na vida de uma egípcia. Ela não era uma hebreia, tá? Não era da descendência de Abraão. Eu sei que ainda não havia ainda aqui uma constituição de os hebreus e os gentios, mas eu vejo Deus entrando dentro dessa questão de uma gentílica, de uma egípcia, e no desespero dela Deus chega para ela e diz: olha, tem uma promessa para Abraão, mas eu também tenho uma promessa para a sua vida. Ou seja, Deus entra naquele contexto do erro e transforma a maldição em bênção. E aí o mais lindo é que a mesma promessa que Deus tem para Abraão e Sarai, ele agora disponibiliza para Agar. E ele diz que assim como é com Abraão e com Sarai, através do seu filho Isaac, assim será através dela e de Abraão. Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. E a gente sabe que a descendência de Ismael são os árabes, são os muçulmanos. Então assim, a gente vê Deus entrando e mudando a história de Agar. E que a gente possa ficar com essa palavra hoje. Não importa aonde você tem errado. Sim, nós todos somos sujeitos a erros. Mas o nosso futuro não está baseado na nossa expectativa, na nossa realidade. Está baseado naquilo que Deus tem o poder de fazer mediante o nosso posicionamento. Nós vemos Agar clamando ao Senhor. Então clame ao Senhor e Deus vai liberar sobre a sua vida uma palavra que vai definir o seu futuro. Amém. Que Deus abençoe. Até o capítulo 17.